quero convidar aos meus irmãos e irmãs que abram as suas Bíblias comigo no texto que vai servir de base para a nossa reflexão desta noite, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Primeira carta de Pedro 4, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: os irmãos podem ficar assentados como estão. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Pai querido, precisamos, Senhor, da assistência do Teu Espírito para interpretarmos a Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é o alimento que nós necessitamos diariamente para continuarmos a nossa caminhada em Tua direção. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos falar, meus irmãos e irmãs, nesta noite, em torno do tema o período crítico em que estamos vivendo. E o texto que nós escolhemos, que está na primeira carta do apóstolo Pedro, ele nos traz muitas informações importantes que nos fazem entender ou facilitam, a entendermos aquilo que está acontecendo no mundo. Rapidamente, vamos dar uma pincelada nesta epístola de Pedro. Ela foi escrita provavelmente de Roma, por volta dos anos 64 a 67 da era cristã. Ela foi escrita para os crentes da Ásia Menor, quando já começavam a acontecer as
perseguições, e ali nós podemos já perceber a presença de Nero, que foi um perseguidor dos cristãos. Essa epístola, se passarmos rapidamente as suas folhas, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro concitando os crentes lá da Ásia Menor a louvarem a Deus por uma esperança viva. Nós vamos encontrar Pedro mostrando que era um povo, aquele povo, nós somos um povo escolhido, nós somos pedra viva, né? Vamos encontrar os deveres sociais dos cristãos, os deveres conjugais. Vamos encontrar Pedro, o apóstolo Pedro, falando sobre o sofrimento por se fazer o bem, por eles estarem fazendo o bem. Nós vamos encontrar o sofrimento, o apóstolo destacando o sofrimento por serem cristãos. E essa é uma visão da epístola, da primeira carta. Quando nós fechamos no texto que acabamos de ler, nós vamos encontrar, vamos perceber aí, a fala a respeito de Jesus Cristo como modelo de vida para os cristãos. Os versículos 1 e 2 do capítulo 4 que nós lemos, eles tratam das virtudes do sofrimento no que tange ao pecado, sofrimento por causa do pecado. Os versículos 3 e 4 falam de como esse pecado deve ser abandonado, uma vez que nós já fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. E há uma incompatibilidade muito grande em você ser um seguidor do Senhor Jesus e continuar sendo servo do pecado, escravo do pecado. Os versículos 5 e 6 desse texto lido apontam para o julgamento que a todos aguarda no final da jornada da vida. Todos nós passaremos por um julgamento, ou seja, estaremos diante do Senhor. O julgamento para aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não é para saber se serão salvos ou se irão para o inferno, mas exatamente para os galardões, para o recebimento e os reconhecimentos dos galardões para os salvos em Cristo Jesus. Os versículos 7 e 8 desse texto que lemos apontam para o fim de todas as coisas e a necessidade de amarmos uns aos outros. Esse é um retrato, uma fotografia, né? Um raio-x deste texto de 1 Pedro 4, de 1 a 8. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós voltamos para o tema dessa mensagem, o período crítico em que estamos vivendo, e nos chama a atenção essa questão do crítico. Quando nós olhamos para o mundo em que nós estamos vivendo e aquilo que está nos cercando, e aí nós vamos encontrar desastres naturais, nós vamos encontrar queimadas sem controle, né? Quantas vezes nos últimos 2 meses, 3 meses,
Nós ouvimos através da mídia, televisão, rádio, jornais, revista, informações a respeito do que está acontecendo no mundo com referência às queimadas, a nossa Amazônia, a Austrália com um problema seríssimo, em outros momentos nos Estados Unidos, desastres naturais. O desequilíbrio, podemos ver o desequilíbrio do meio ambiente, os homens preocupados com o que está acontecendo com o meio ambiente, o desrespeito, pelo o meio ambiente. Período crítico em que nós estamos vivendo. E por que não falarmos das enchentes que estão ocorrendo no nosso país, Minas Gerais, Espírito Santo? Semana passada, segunda-feira da semana passada, águas caíram aqui de uma forma tremenda, alagando todas, praticamente, a boa parte da nossa cidade. O que está acontecendo? Algo está errado. Período crítico em que nós estamos vivendo e que às vezes nós não entendemos, mas se nós fizermos uma análise, nos debruçarmos nos fatos que estão acontecendo, nós vamos entender perfeitamente o porquê que o mundo vive momentos tão críticos. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos fala muito de perto sobre esta questão. A palavra nos diz e nos traz informações a respeito do tempo do fim. E nós temos falado a respeito deste assunto. No ano passado, 2018, durante o primeiro semestre, nós tivemos a oportunidade de trazer 10 mensagens sobre a volta do Senhor Jesus, o que estaria acontecendo no fim dos tempos. A igreja foi informada a respeito disso, a igreja tem essa informação através da palavra, e rapidamente nós podemos ver guerras, Mateus, Apocalipse, fome, grandes terremotos, doenças graves, epidemias. Olha o que está acontecendo hoje no mundo, a partir da China. O mundo está preocupado com a epidemia, nós já podemos até dizer assim, porque a quantidade de pessoas infectadas por aquele vírus já é algo preocupante. Nós podemos ver as nações do mundo tentando resgatar os seus patrícios, os seus habitantes que estão fora do Brasil, residindo no epicentro deste problema. Ainda na semana passada, o Brasil mandou 2 aeronaves à China para repatriar os brasileiros que estavam lá. Eles estão em quarentena, em observação, para não colocar em risco também os demais habitantes do nosso país. Este é o mundo em que nós estamos vivendo e a situação crítica em que se encontra o mundo, a humanidade. Humanos destruindo o meio ambiente, ingratidão, deslealdade para com os semelhantes, falta de amor nas famílias, hipocrisia das pessoas. Isso é o que nos diz a palavra, dando-nos um panorama do que está acontecendo
e nós podemos perfeitamente identificar quando nós lemos, quando nós assistimos uma reportagem através da televisão e nós confrontamos aquilo que estamos vendo com o que a palavra de Deus nos diz. E nós só temos a agradecer ao Senhor, porque nós conseguimos entender. E uma das orações do Senhor Jesus Cristo ao Pai, lá no livro de João, nós encontramos: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultastes estas coisas aos sábios, aos entendidos, e revelastes aos pequeninos. Então nós, servos do Senhor Jesus, nós, discípulos do Senhor Jesus, podemos perfeitamente entender aquilo que está acontecendo e que podemos ver através da mídia e podemos constatar que a palavra de Deus é a verdade. As profecias estão se cumprindo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste texto que nós acabamos de ler, na primeira epístola de Pedro, do apóstolo Pedro, 4, de 1 a 8, nós temos algumas verdades que podem ser destacadas. Eu quero destacar apenas e tão somente 4 verdades que podem ser extraídas deste texto. A primeira verdade, em cima deste pano de fundo que nós acabamos de colocar para os irmãos: nesse tempo que ainda resta, precisamos viver para fazer a vontade de Deus. O que está acontecendo no mundo, o que tem chegado ao nosso conhecimento pela mídia, televisão, rádio, revista, jornais, nós estamos checando com a palavra de Deus e podemos esticar: isso aqui está acontecendo, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui, olha, aconteceu o ano passado, isso aqui está acontecendo agora, né? Nós podemos. Então, nesse tempo que ainda resta para nós, ou para a humanidade, precisamos viver para fazer a vontade de Deus. Nós não temos mais dúvida com referência ao que está escrito aqui neste livro. A minha palavra é a verdade, é o testemunho deste livro. Então, por que termos dúvida? Nesse tempo que ainda resta, precisamos viver para fazer a vontade de Deus. E lá, em 1 Pedro 4,12, nós vimos: portanto, 1 e 2, 4, 1 e 2, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, Jesus Cristo, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 2, 1 e 2, eu repeti o texto que lemos inicialmente. Meus irmãos, nós não devemos mais viver segundo as concupiscências dos homens ou as concupiscências da carne, mas segundo a vontade de Deus. Nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. Cada um de nós temos uma missão a cumprir aqui na terra, e precisamos cumpri-la integralmente, porque se não o fizermos, nós vamos ser cobrados quando estivermos diante do nosso Pai Celestial. Jesus Cristo, eu estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando veio a este mundo, ele veio com uma missão específica. Vamos lá em João, no capítulo 5, versículo 30, está escrito assim: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo,
pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Meus irmãos, a preocupação do Senhor Jesus, quando aqui esteve, foi de cumprir integralmente a missão que ele recebeu do Pai. Tanto que, quando ele estava na cruz, há alguns minutos, talvez segundos, da sua morte, ele diz ao Pai: Pai, está tudo consumado. A missão que tu me destes para fazer, eu cumpri integralmente. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Que coisa maravilhosa! E é isso, meus irmãos, que Deus espera de cada um de nós. A situação é crítica aí fora, é verdade, estamos vivendo um período crítico, é verdade, mas nós sabemos por que estas coisas estão acontecendo. Estamos vivendo em um mundo de rebeliões contra Deus. Muitos, no decorrer dos anos, se enveredam por outros caminhos, desistem de continuar percorrendo a vereda da vida cristã. Muitos se entediam com a igreja. Eu já não tenho mais motivação para ir à igreja. É muito chato, as coisas ali não acontecem, não tem nada de novo. Ficam à beira da estrada da vida. Ai dessas pessoas, porque elas têm conhecimento da verdade e elas serão cobradas. Não devemos encarar a vida cristã como uma brincadeira. Tem muitos que estão brincando de igreja. Muitos. Se der eu vou, se não der eu não vou. Tudo bem, tanto faz ir como não ir. Brincando de, meu irmão, você pode assumir este compromisso de desenvolver esse projeto? Não, sabe, eu estou com tantas outras coisas para fazer, eu não tenho tempo para isso. No passado já perdemos muito tempo com a vida de pecado, e eu sei que aqui alguns vêm de berço cristão, foram criados em lar cristão e receberam a formação cristã desde a mais tenra idade. Mas eu sei que aqui nós temos pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, já depois de idade avançada, e onde experimentaram coisas terríveis lá fora no mundo. No passado já perdemos muito tempo com a vida de pecado, libertinagem, vida impura, o que desagradava ao Senhor. Nesse tempo que nos resta, precisamos agradar ao Senhor. E o que nós estamos fazendo nesse sentido de agradar aquele que nos arregimentou para a sua obra? O que nós estamos fazendo? E nós estamos falando sobre viver para fazer a vontade de Deus. E muitos perguntam, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. O autor do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, ele diz o seguinte: você quer saber a vontade de Deus? Veja, observe
onde Deus está atuando, e se insira no projeto, e você estará fazendo a vontade de igreja, da vontade de Deus. A sua igreja tem procurado fazer aquilo dentro para cumprir a sua missão de igreja, aquilo que Deus predeterminou para que nós como igreja fizéssemos. Por que não observar o que a igreja está fazendo, o que a igreja está oferecendo para estarmos dentro da vontade de Deus? Isso depende de cada um de nós, sabendo de que o nosso trabalho nunca será vão no Senhor, é o que diz a palavra. Outra verdade, a segunda verdade que podemos extrair deste texto de Pedro 4, 1 a 8, o fim de todas as coisas vem. Como bem sabemos, o fim de todas as coisas está muito próximo, muito próximo. As profecias, elas estão sendo cumpridas uma a uma. Algumas ainda, muito poucas, estão faltando. Tudo que vemos à nossa volta, ela terá fim. Muitos estão regendo as suas vidas de modo insensato. Muitos estão se apegando às coisas materiais, às coisas desta vida, que são passageiras, coisas materiais que são passageiras, esquecendo-se de investir para a vida eterna. Esquecem-se de constituírem tesouros no céu. Que pena! Porque as riquezas que nós pudermos juntar nesta vida, quando deixarmos este casulo, isso aqui, elas vão ficar aí. Mas aquilo que fizermos para o reino, isso nós levaremos. E olha, meus irmãos e irmãs, este púlpito, e eu sou testemunha, tem falado a respeito disso. Não uma, duas vezes, não, várias vezes, alertando a igreja do Senhor Jesus de que precisa estar voltada para as coisas do reino. Temos duas cidadanias, mas a cidadania mais importante é a cidadania celestial. Mas parece que as coisas entram neste ouvido e saem por este, e as coisas continuam da mesma forma. Cuidado, vamos ter cuidado. Muito bem, muito bem. Se almejamos receber galardão nos céus, precisamos viver um novo padrão de vida. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus, lá em Tiago 5, 2 e 3. Tiago 5, 2 e 3 diz o seguinte: a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e com o fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Pedro, em 1 Pedro 4, 7 a 11, que é o texto seguinte ao que está servindo de base para a nossa reflexão, nós encontramos assim: o fim de todas as coisas está próximo. 1 Pedro 4, 7 a 11, está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação.
Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meus irmãos, destaco aqui duas coisas muito simples. A oração. Como nós, como servos do Senhor, discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos negligenciado a oração. Se formos fazer um levantamento do tempo que nós passamos orando durante o dia, nós vamos encontrar algo estarrecedor, porque não estamos dando valor à oração, e é a oração que nos sustenta, e é a comunhão com o Senhor que nos dá força para continuarmos na nossa jornada em direção ao Deus eterno. Destaco também neste texto do apóstolo Pedro que acabamos de ler, com referência ao dom que recebemos para servir ao Senhor. E nós sabemos que todos nós temos pelo menos um dom, E sabemos também que há pessoas que têm mais de um dom. E o que nós estamos fazendo com estes dons que recebemos do Senhor? Enterramos? Nós vamos responder por isso, porque enterramos os talentos e os dons que recebemos do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ser irrepreensíveis, verdadeiros, éticos, doadores. Precisamos buscar cada dia a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos exercer os dons que o Senhor tem nos dado. Não vamos enterrar os nossos dons. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós temos uma mensagem tão poderosa em nossas mãos e nós estamos retendo essa mensagem. Isso se chama egoísmo. E o apóstolo Paulo já dizia o seguinte: ai de mim se não pregar o Evangelho. O que nós temos feito? É tão simples, testemunharmos a respeito do que Jesus Cristo já fez pelas nossas vidas, mas nós ficamos calados. Não sei se não temos condições de falar, não sei se somos envergonhados, não sei se temos vergonha de falar de Jesus Cristo àqueles que estão ao nosso redor, na nossa área de influência. Isso aí cada um deve verificar, e se estiver acontecendo isso, procure eliminar. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Diga para aqueles que estão ao seu lado, cônjuge, filhos, parentes, vizinhos, colegas de escola, de faculdade, de universidade, diga o que Jesus Cristo já fez pela sua vida. Não tenha vergonha disso. Terceira verdade que nós podemos extrair desse texto de 1 Pedro 4: chegará a hora em que Cristo se revelará por si mesmo. Não devemos nos desesperar.
Cristo voltará em breve. Nós sabemos disso. A palavra de Deus nos diz isso. E ela é a verdade. A minha palavra é a verdade. Temos a promessa de que o Senhor Jesus Cristo voltará. Ele está apenas e tão somente aguardando a ordem do Pai para vir buscar a sua igreja. As profecias, elas estão se cumprindo uma a uma. Os acontecimentos que temos presenciado no mundo nos dá esta confirmação. Acabei de citar guerras, fome, grandes terremotos, aumento da criminalidade no mundo, as aberrações que temos visto com filhos matando os seus pais, pais deixando os filhos abandonados e por aí vai. Isso são as profecias, são sinais, os sinais dos tempos. A revelação final se dará com o retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, quando todo o olho o verá, todo o olho. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4,13. Paulo diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Nós temos essa esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. É a palavra de Deus que está nos dizendo isso. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. É a palavra de Deus que está nos dizendo isso. Não temos por que duvidar. Quarta e última verdade que podemos extrair desse texto do apóstolo Pedro: o julgamento já começou. O apóstolo Pedro salienta que o julgamento começou pela casa de Deus. Precisamos ser firmes e constantes na obra do Senhor. Nós não podemos ser instáveis. Naquele dia não haverá salvação para aqueles que estiverem fora do Evangelho, para aqueles que tomaram conhecimento da verdade e ao longo da caminhada simplesmente desistiram, ficaram pela beira do caminho, né? O apóstolo Pedro nos exorta a sermos criteriosos, termos uma vida de oração, comunhão com o Senhor e sermos perseverantes. Quantos desistem da caminhada? Quantos? E nós conhecemos vários que estão ficando aí à beira da estrada. Lá em 1 Pedro 4:7, nós vamos encontrar: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, sóbrios, dediquem-se à oração.
temos sim negligenciado a oração. Temos negligenciado a uma vida de comunhão íntima com o Senhor. Quanto tempo nós perdemos com N outras coisas e esquecemos de reservar um tempo de qualidade para estarmos ali sentado aos pés do Senhor, para recebermos dele as orientações, a força que nós precisamos para continuarmos na nossa jornada. Temos valorizado as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Meus irmãos, nós precisamos estar alertas com o que estamos fazendo com as nossas vidas, com o que estamos fazendo com o tempo que o Senhor nos dá. As oportunidades nós estamos perdendo, e oportunidades não se pode perder. A oportunidade é o graveto que está passando aqui, no córrego. Peguei, não peguei, nunca mais eu vou ver aquele graveto, que ele vai embora. Não percamos as oportunidades que surgem. Precisamos estar alertas com o que estamos fazendo com as nossas vidas. E aí cada um vai fazer a sua análise pessoal, introspectiva, vai identificar o que precisa melhorar, o que precisa deixar de lado, o que precisa trazer à tona para você poder desenvolver o seu trabalho de um fiel seguidor do Senhor Jesus. E concluindo, meus irmãos, esta reflexão nesta noite, nós estamos verdadeiramente vivendo momentos difíceis, estamos vivendo situações críticas, mas nós sabemos o que está acontecendo. O Senhor tem nos revelado através da sua palavra. Estamos presenciando fatos estarrecedores no mundo e ao nosso redor, porque cada vez mais o homem ele está se distanciando de Deus e vivendo segundo o seu próprio entendimento. Deus está ficando de lado e o homem está caminhando sozinho. Não devemos esquecer de que Deus, ele é misericordioso, mas também é um justo juiz. Todos nós haveremos de comparecer diante do trono para sermos julgados segundo as nossas obras. E através das nossas obras, daquilo que fizermos para o Senhor, enquanto estivermos nesta dimensão, isto será transformado nos galardões lá nas mansões celestiais. Isso nós não podemos esquecer. Naquele dia não haverá concessões para ninguém. Lembremos que Deus não poupou nem os anjos. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus em 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, a sua família, a família de Noé. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios lá no futuro. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais.
pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e que ouvia. E por aí vai esse texto escrito pelo apóstolo Pedro lá em sua segunda carta. Ai daqueles que menosprezam, negligenciam, se entediam com a igreja, fazem a obra do Senhor relaxadamente e muitas vezes voltam atrás para viverem uma vida de pecado. Para esses, o Senhor diz o seguinte, conforme está registrado pelo apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6 em diante, ele diz assim: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu por os seus anjos, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Verdadeiramente, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo um período extremamente crítico, mas nós não devemos temer, porque a palavra de Deus nos assegura o seguinte: quando virdes estas coisas acontecendo, exultai, porque está próxima a vossa redenção. Não temos por que temer. O período é crítico, mas o Senhor, através da sua palavra, nos revelou tudo o que iria acontecer. E nós estamos acompanhando, passo a passo, aquilo que a palavra de Deus já está registrado na palavra de Deus e já nos mostrou. Apenas precisamos acompanhar os acontecimentos, aguardando a nossa redenção. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesta caminhada que temos ainda pela frente. Amém?